São 8h23, estamos de volta com o Jornal Nova Brasil Brasília. Agora sim, recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Governadora, é um prazer tê-la. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. É uma honra estar aqui com vocês dois, esses jornalistas que trazem informação aí bem cedo para a população de Brasília, né? Muito bom estar com vocês. Obrigado. Bom recebê-la. Governadora, a gente tem muita coisa para conversar, pouco tempo, mas a gente começa falando do assunto que está dominando o nosso jornal hoje, que é justamente o Carnaval. A gente tem bloquinhos que já estão saindo às ruas desde o pré-carnaval, agora de forma muito mais intensa, mas teve um apoio muito grande, está tendo um apoio muito grande do governo local para que esses blocos de fato voltem a desfilar e também para que haja segurança nesses desfiles e nesse carnaval, não é isso? Com certeza. Nós fomos procurados, né, por alguns deputados aqui do Distrito Federal, deputados da base, deputados da oposição, e fizemos uma reunião preliminar sobre o carnaval. Existia uma grande insegurança no momento, ainda muito recente, os atos do dia 8 de janeiro, e eles nos perguntaram, olha, o governo do Distrito Federal tem condição de dar segurança aos foliões? E eu respondi a pergunta com um pedido de compromisso. Olha, nós vamos receber a segurança pública de volta dia 31, mas isso é um comprometimento, tanto do governo do Distrito Federal, quanto dos coordenadores dos blocos, né? E a gente tem que estar dentro de um tema comum do carnaval para que a gente possa superar esse momento de forma coletiva. Ou seja, foi um compartilhamento de responsabilidades. Olha, vocês vão nos dar segurança? Eu perguntei, olha, vocês vão nos ajudar com essa segurança? Vamos construir junto Vamos construir isso. junto? E eles se colocaram à disposição, então aí não ficou um carnaval coordenado pela Secretaria de Cultura somente, né? Uhum. Que, aliás, eu faço um elogio público aqui ao Bartô, é um cara muito preparado. Sim. Mas ele precisa de todas as outras áreas também unidas para que a gente tivesse um carnaval organizado, né? Tentando aí minimizar qualquer tipo de problema. Porque todo carnaval nós temos furto de celular, né, tentativa de estupro, assédio, os índices do carnaval são realmente índices negativos. Em todo lugar que tem aglomeração, porque há uma mistura de álcool, de bebida, de euforia, são muitos fatores, né? E nós conseguimos colocar todas as secretarias juntas para que a gente pudesse fazer um carnaval de paz, de alegria. Criamos um tema único do carnaval, o Carnaval da Paz. Todos os presidentes dos blocos que se comprometeram a nos ajudar. Fizemos um cronograma de horários para que a nossa polícia militar e a polícia civil conseguisse dar o apoio necessário a todos eles. Ou seja, é um carnaval organizado, para que nós não tivéssemos assim 5 blocos saindo no mesmo momento e nosso efetivo não conseguisse acompanhar. Então, nem o folião consegue acompanhar 5, né? Imagina. Então nós tentamos realmente organizar o calendário dentro das nossas forças policiais, né, do número de homens que nós temos, os horários que nós temos. Fizemos também um compromisso com a SLU, ou seja, nós queremos fazer o carnaval e já limpar as áreas para que a gente possa, né, ser o dano menor possível ao cidadão que está... E o carnaval é uma festa de todos, mas não são todos que participam, você sabe disso. Sim. O Ministério Público também está acompanhando bem de perto, faz parte desse grupo de trabalho nosso, fez várias recomendações. Nós tivemos mais de 10 reuniões sobre o carnaval. Então, assim, a nossa expectativa é que o carnaval seja um carnaval tranquilo, de paz. Pedimos às pessoas que, se forem beber, não dirijam. Nós teremos um reforço também do transporte coletivo, né? E tem programação para todo mundo, né? Tem programação para aquele que curte o carnaval. Nós temos também vários encontros religiosos que estão acontecendo ao mesmo momento também, o Rebanhão, várias igrejas também organizando, né, retiros, acampamentos. Então, é muito dinâmico. O que a gente pede para todo mundo é aquele que quer se divertir, que cuide, né, da cidade, que não deprede a cidade, que cuide do seu lixo, né, que respeite as mulheres, que beba com moderação. É o básico. Que né? tenha juízo, como diziam nossas avós, né, governadora? 8h27, governadora em exercício Celina Leão está aqui nos nossos estúdios da Nova Brasil FM em 97,5, nos dando essa entrevista exclusiva. Governadora, a senhora falou agora em assédio, carnaval, respeito às mulheres.
A gente tem noticiado aqui com muita frequência na Nova Brasil, infelizmente, casos de feminicídio. Já são 6 crimes dessa natureza somente neste ano de 2023. O governo imediatamente criou uma força-tarefa de prevenção e de combate ao feminicídio. O que de concreto vai sair desse grupo de trabalho, governador? Além do grito que a gente está fazendo aqui, literalmente, às vezes, ao microfone, para dizer que é preciso dar um basta nessa situação. Olha só, o crime do feminicídio, ele é um crime que ele envolve um ambiente familiar. Ele é um crime de alta complexidade. Muitas mulheres conseguem denunciar e quando chegam, né, aquele momento do feminicídio, elas já têm 2, 3, 4 registros de ocorrência, têm medida protetiva, mas muitas sequer têm uma ocorrência. Então, assim, eu acho que a questão da educação, da conscientização, a Lei Maria da Penha, quase 80% dela é de prevenção. É a gente levar esse tema nas escolas, é a gente começar a falar sobre isso, como, né, os veículos de comunicação têm falado, é a gente mudar essa cultura machista do nosso país ainda, de sentimento de propriedade da mulher, né? A mulher controle, é minha controle, posse, né? minha posse. É as mães criarem os filhos e as filhas de forma igual, porque nenhuma mãe quer visitar um filho na papuda. Eu às vezes falo, olha, você está criando essas crianças diferentes, mas por quê? Por que as meninas e os meninos não fazem as mesmas obrigações dentro de casa? Entendeu? Então, assim, a questão da educação, o homem que quer se autoafirmar diante, né, de uma posição machista, ele pode estar reforçando esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. Então, e o grave, Diego, é porque muitas vezes fala assim, olha, e poderia ter evitado. Muitas vezes a gente poderia ter evitado. Mas muitas vezes o crime acontece assim, sem a mínima possibilidade do Estado intervir, de ninguém intervir. Muitos deles se matam. Nós temos um relatório dos órfãos do feminicídio que é triste. É muito triste, porque às vezes o pai está preso ou está morto e a mãe está morta. Então, assim, é muito mais trabalhar a questão psicológica, educacional, reforçar o que nós já temos de programas e projetos. Nós temos, para você ter noção, a Secretaria de Segurança hoje tem celulares que as mulheres que estão em medidas protetivas, elas ganham um celular específico da Secretaria de Segurança Pública, quando as juízas das varas, que nós temos várias especializadas aqui, com o botão do pânico, que sem parecer um botão, porque a mulher não sai na rua ficar com um botão na mão. Sim, ela sim. tem um botão telefone. de alerta, de emergência. Nós temos um botão de alerta. Olha aí. E temos telefones desses em estoque. Não falta telefone. Quando a juíza determina que essa vítima seja acompanhada, ela é... Governadora, não dá nem para a gente também atribuir uma culpa, obviamente, à mulher que não consegue fazer essa denúncia, porque é uma situação, às vezes, tão opressora, ela tem tanto medo, ela tem tanta vergonha, às vezes, de expor que está sendo ameaçada. É preciso que o poder público, que nós, como sociedade, demos a essa mulher todas as condições para que ela se sinta livre e segura para levar esse caso adiante. Porque, às vezes, quando acontece com a outra, a gente fala, por que não denunciou antes? Né, Ariane? Vocês podem falar com lugar de fala mais do que eu aqui. Não, essa situação ela é tão grave porque, assim, nós estimulamos para que todas as mulheres façam as denúncias. E sempre o Estado tenta fazer uma rede de proteção. Mas a mulher, quando ela vai na delegacia e faz a denúncia, ela já sofre a retaliação na hora. Muitas delas retiram a denúncia na primeira audiência que tem, que ela pode manter ou não, ela retira o registro, né, da denúncia. Porque a Lei Maria da Penha fala que você não pode retirar, mas tem uma primeira audiência que há uma brecha na lei, onde que a mulher pode desistir voltar atrás, entendeu? E existe um índice muito alto dessas mulheres que voltam atrás. O que se percebe? Que dentro daquele momento, entre a denúncia e a primeira audiência, ela recebe inúmeras ameaças. Muitas delas estão numa condição patrimonial muito difícil,
tem medo de passar dificuldade com as crianças, com os filhos. Então, o que nós estamos assim estruturando agora de efetivo? Eu solicitei à Secretaria de Trabalho que fizesse um programa específico de trabalho prioritário para essas mulheres que estão sofrendo violência. Excelente. Ou seja, tratar essas mulheres com prioridade, para que elas consigam sair da violência doméstica com uma condição de trabalho, para trabalhar mesmo, inserir essas mulheres no mercado de trabalho. E estamos criando aí também incentivos a empresas para que contratem essas mulheres vítimas de violência. A última mulher que morreu aqui no 6º feminicídio, ela não era de Brasília. Fugiu de outro estado para cá, do Piauí para cá, fugindo do agressor, e ele veio atrás dela para matar ela aqui no Distrito Federal. Então, assim, esse crime ainda é um crime que envolve vários fatores, mas eu tenho a certeza absoluta que isso ainda é reflexo muito do machismo estruturante, né, que nós temos que combater. Que quando a gente fala assim, você é feminista, a mulher fala assim, não, eu sou feminina. Olha, graças às feministas que o mundo teve, que você consegue votar, querida. Graças às feministas que nós tivemos, que muitas delas, inclusive, morreram na luta pelas mulheres, que nós conseguimos ter mulheres hoje como deputadas, como governadoras, entendeu? Então, assim, as pessoas confundem o movimento feminista, que é um movimento de luta de mulheres, com um movimento de conceitos ideológicos do partido A, B, você não tem nada a ver com isso. Tem várias feministas que são contrárias ao aborto. Isso não tem nada a ver. E tem feministas que são favoráveis. Então não é esse tema que realmente precisa de ser visto nesse formato. Ele precisa ser aprofundado. Então, assim, a luta do movimento de mulheres, ela é uma luta coletiva e permanente. Ainda estamos assim num país ainda que está muito longe de ter esse reconhecimento pelas mulheres. Sem dúvidas. Agora são 8h34. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília com a governadora em exercício, Celina Leão. Governadora, a gente tem visto uma agenda sempre muito cheia. A gente vê a senhora em vários pontos da cidade, ou encontrando a população, fazendo entregas, se encontrando com secretários, com deputados. Como é que tem sido esses dias à frente do governo do DF e o porquê de levar tão intensamente a diversas pautas? A gente viu discussões importantes na área da saúde, da segurança, a gente tem o carnaval agora chegando também. Como é que tem sido esse momento de afastamento do governador? A senhora está sendo chamada de trator por alguns secretários, viu, governador? Não, primeiro assim, eu acredito que o governador Ibanez, quando ele fez a opção de... Porque você tem que ter uma pessoa da sua confiança que seja sua vice. Primeiro que ele conhecia a minha capacidade de trabalho, basta-se dizer que durante os meus 2 últimos anos na Câmara como coordenadora da bancada feminina, nós conseguimos aprovar 200 leis. Isso nunca existiu na história da Câmara. Ou seja, o meu trabalho sempre foi muito intenso em tudo que eu fiz, né? E o governador Ibanez sabe disso, tanto que nós trabalhamos muito, né, esses 4 anos aí de forma coletiva, sempre ajudando aqui o governo do Distrito Federal. E nessa ausência que eu falo, né, que a gente espera o retorno do governador com ansiosidade, que ele retorne logo, eu tenho a certeza da minha interinidade, não tenho dúvida sobre isso, mas essa junção, né, da minha força de trabalho com a gestão eficaz e eficiente do governador Ibanez, senão eu não teria sido reeleito no primeiro turno, que a população aprovou. Quando você vota num governador, você vota num governador e na vice. As pessoas, eu tenho 4 mandatos aqui em Brasília. E talvez nessa oportunidade de interinidade, né, demonstrar o que eu sou. Eu não estou fazendo nada de diferente, né? Eu sou uma pessoa que trabalha de forma muito arrojada em todos os lugares que eu passei, entendeu? Então, assim, a Celina sendo Celina. Eu só não aceito não ser a Celina, né? Que sempre trabalhou. E outra coisa que era importante... A população do Distrito Federal, nesse momento que ficou um pouco de instabilidade, ela tem que ter certeza que ela tem um governo. Ela tem que ter certeza... Não pode ficar no limbo, Não, né, ela tem que ter certeza que ela tem uma governadora. Ela votou num governador e uma governadora. Né? Eu acho muito engraçado isso. Às vezes as pessoas pensam, oxe, mas tá trabalhando muito e tal. Eu falo, vocês votaram em mim no Ibanez. Né? Eu tenho certeza que eu agreguei muitos votos na chapa dele, como mulher, pelo perfil que eu tenho, pela minha história de luta, entendeu? Então, assim, mas eu tenho certeza da minha interinidade, tenho certeza do retorno dele. E as pessoas perguntam, e quando ele voltar? Vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Nós somos um governador e uma vice. Os dois juntos, não há divisão. É uma equipe. É uma equipe, é um grupo. Né? E eu sempre falo, nós nos complementamos.
né? O governador Ibanez tem um dos homens mais inteligentes que eu conheço, tem uma visão, né, ampla de tudo. Eu tenho uma boa articulação política, também tenho uma força de trabalho. Então, assim, é uma chapa que foi confirmada. E nesses 30 e poucos dias, né, que se completam agora... Parecem 6 meses. Parecem 6 meses para mim. A população do Distrito Federal esperava, né, que nós dessemos a resposta à altura nesse momento de interinidade. E representa um pouco também da força da mulher, né? Acho que, num primeiro momento, o Brasil e o mundo inteiro olhava aqui para o Distrito Federal. Para vocês terem noção, a primeira coletiva que eu fui dar no Buriti tinha um New York Times, vários jornais internacionais aqui. Sim. Então, o mundo olhava para o Distrito Federal. E o Distrito Federal não podia estar abandonado, tinha que ter força, né? Então, acho que foi isso. Governadora, a senhora vai voltar outro dia para tomar um café com a gente aqui nos estúdios da Nova Brasil FM, mas a senhora vai sair daqui hoje e vai para o presídio, é isso? Eu queria te ouvir sobre a situação do 8 de janeiro. Estamos chegando perto do momento de virar de vez essa página, ou a senhora acredita que as investigações vão se alongar, nós vamos ainda voltar nesse assunto com muita frequência? A CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa começou para valer essa semana, esses presos serão transferidos. Qual é o panorama que a senhora faz do 8 de janeiro hoje, dia 17 de fevereiro? O 8 de janeiro ela é uma pauta nacional, né? Se você abrir qualquer veículo nacional, ele sempre vai falar, porque ele ainda tem um residual de apuração, ele tem um residual de inquérito. Tem a Operação Lesa Pátria aí ainda, né? Então isso sempre será notícia no dia a dia. Tá. O que nós focamos como meta? E eu tenho certeza que esse seria o desejo do governador Ibanez. A nossa cidade não pode parar. Nós não podemos esperar, né, para a gente agir em várias áreas que contam conosco, melhorarmos a saúde, entregar uma educação de qualidade, e é isso que nós estamos tentando fazer. Normalidade, esforço para que a gente tenha a cidade funcionando devidamente, melhorar aquilo que está ruim, né? Porque toda a cidade, as pessoas falavam assim sobre o nosso fundo constitucional, né? Nós somos maiores do que alguns estados, nós temos mais de 3 milhões de habitantes. Então, assim, porque quando você olha para Brasília, acha que Brasília é só ali aquele... Né, o miolo. Mas nós temos cidades como Ceilândia, gente, que tem mais de 700 mil habitantes. São essas pessoas que contam com um trabalho de um governador, de um governo, de uma governadora eficiente e eficaz. Do outro lado da rua, que eu sempre falo, que é o lado dos 3 poderes, eles contam conosco também. No diálogo institucional, na segurança pública, né, de forma ampla e abrangente. Nós vamos fazer a inauguração do batalhão, ele está quase terminando. Após o Carnaval, semana seguinte após o Carnaval, vamos inaugurar o batalhão da segurança dos poderes. Então, assim, esse papel é muito importante, você ter esse equilíbrio. Dar a segurança pública que a capital da República merece, mas cuidar da população como a população merece também. E nós temos todos os problemas que um grande estado tem, nós temos aqui em Brasília também, entendeu? Muito bem. Governadora, a gente tem várias coisas para conversar, mas trago aqui uma pergunta de um ouvinte, o Matheus Pedroso, que fala sobre um tema que está em todos os noticiários locais, que é justamente a suspensão do concurso da Polícia Civil. A gente fala muito sobre a segurança pública, né, sobre o déficit das corporações. A senhora deve estar acompanhando de perto também essa situação. Estamos. Foi suspenso pelo Tribunal de Contas, né? Perfeito. A gente tem dificuldade, são órgãos de controle, entendeu? Não temos como interferir, o que nós podemos fazer é o que a polícia já fez, fazer a defesa, né? E com certeza há uma necessidade. Hoje nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, temos a Polícia Penal também e o Corpo de Bombeiros. Talvez a Polícia Penal ainda não foi, né, incorporado no nosso fundo constitucional, mas tem uma emenda constitucional que determina que isso aconteça. Mas a Polícia Penal é tão importante quanto as nossas outras polícias, porque são elas, e talvez nesse momento, com o sistema prisional lotado, como nós estamos, tem uma visibilidade muito maior para a Polícia Penal, né, que desde quando aconteceu e nós recebemos, é quase que frequente as visitas de autoridades, né, do próprio Ministério Público, do próprio... da própria OAB, parlamentares. Então, assim, é um momento onde se mostra a fragilidade do sistema prisional do Brasil. A nossa ainda é uma das melhores.
nosso sistema prisional ainda é um dos melhores. Se um 8 de janeiro desse acontece em outro estado, hein, governador? Não, olha, porque nós assumimos de um dia para o outro, olha, tá aqui 1.500 mais de homens. 1.500, 1.500. Já tivemos mais ou menos uns 500 que foram soltos já, né, que foram esses que saíram monitorados e estão sendo monitorados pela nossa Secretaria de Segurança aqui, que tem, você vê como a nossa Secretaria de Segurança já tinha um monitoramento, então eles acompanham, nós temos uma sala para acompanhar se as pulseiras estão sendo desligadas, se não estão. Então, o governo do Distrito Federal está muito assim, atento a tudo isso, mas sofre os impactos, claro. Né? Você receber 1.500 pessoas sem ter previsão para isso. Claro. Tem custo também isso, é um né? custo, né? Mas nós temos dado condições, assim, minimamente, porque não tem sistema prisional que seja bom. Aliás, o cárcere nunca é bom, né? Se você ficar em qualquer lugar, pode ser o melhor lugar do mundo preso, você não ficaria, né, a liberdade bem. tolhida, né? Governadora, 8 horas e 43 minutos, a gente está estourando o nosso tempo com a senhora aqui. Queria fazer um ping-pong, então, um bate rapidinho com alguns assuntos para a gente tentar aproveitar ao máximo a sua presença, governadora. Saúde, o esforço do governo para zerar as filas das cirurgias, mas era o que eu dizia aqui ontem no ar para os nossos ouvintes. Maravilha, vamos zerar. Daqui a 2, 3 meses essa fila não pode estar de novo do mesmo tamanho que estava antes, né, governador? É isso, mas nós fizemos um diagnóstico para a saúde. Para você entender, nós fizemos um diagnóstico onde nós detectamos tudo que estava precisando de melhorar. Nós não temos anestesista. Não tem concurso que atraia anestesistas para a rede. Esse último concurso, de 130 anestesistas, só um tomou posse. E não tem certeza se vai ficar, e tomou posse no Hospital de Taguatinga, ainda não tem certeza se vai ficar. Eu tenho 27 salas de cirurgias fechadas. E você me fala assim, mas por que você não abre? Eu não tenho anestesista. Eu tenho médico ortopedista, eu tenho médico ginecologista, mas eu não tenho anestesista. E nós fizemos um diálogo com o Ministério Público para que a gente possa contratar em outro formato, por produtividade, porque é assim que a anestesista trabalha na rede privada. O Ministério Público está acompanhando toda essa situação, porque se eu tiver anestesista, eu vou conseguir, além de zerar a fila, dar uma fluidez muito maior na rede pública. Entendeu? Então, nós precisamos desse profissional urgente. E o Ministério Público está acompanhando, viu que nessa última, nós zeramos o cadastro reserva de anestesista e um tomou posse só. Então, há necessidade desse chamamento público que nós vamos fazer, né, para que eles venham para a rede e trabalhem por produtividade, porque é um serviço mesmo especializado e trabalham por cirurgia, né? Cirurgia de baixa, média e alta complexidade, e isso vai melhorar muito. Nós estamos também fazendo um hospital de retaguarda nos modelos daqueles hospitais que são feitos rapidamente, foi o que a Covid deixou de positivo, é esse novo formato de vocês conseguir construir unidades que ficam de forma permanente, mas que são construídas rapidamente. Nós estamos fazendo um hospital de retaguarda. Sim. Esse hospital de retaguarda, hoje nós não temos hospital de retaguarda. É nos moldes do hospital de campanha, não é isso? É nos moldes, mas ele fica de forma permanente. Ele não vai ser um hospital que vai ser retirado, ele é definitivo. É só a forma de se construir em blocos, né, que é mais rápida. Porque o que acontece? Hoje eu não tenho aonde tirar o paciente da UPA para encaminhar. Eu não tenho leitos. Então, a UPA, que é um serviço de urgência e emergência de 24 horas, o paciente fica 22 dias. Ele não tem para onde ser transferido. Então, nós estamos construindo também, esse já está em processo licitatório, um hospital de retaguarda para 200 leitos, ou seja, ele é porta fechada. Ele só recebe paciente das UPAs, para desafogar as UPAs. Ninguém vai bater a porta Ninguém vai bater, não pode, porque ele vai ser pela regulação. Tirou, estabilizou o paciente, não precisa mais de estar, mas precisa ainda de estar monitorado, com cuidado. Desafoga o dia a dia e leva para lá. Ótimo. A gente tem uma dificuldade também, que é pós-pandemia, que é a questão da saúde mental. Hoje as UPAs, elas têm um grande atendimento e demanda de saúde mental. Diante de surto, Imagina. População de rua. Então, para você ter noção, se você chegar em algumas UPAs do Distrito Federal, você vai ver pessoas que estão lá, internadas, e que não poderiam estar por conta da questão, né, de equilibrar a crise daquele momento onde que ela tem o seu ápice, né, da saúde mental. Pessoas, às vezes, amarradas porque estão em crise mesmo e iriam se ferir, iriam machucar. Então, assim, e isso também está sendo resolvido. Nós estamos reformulando os CAPs
para que tenha atendimento. Nós já temos CAPs nesse sentido, 3 CAPs nós temos, eles funcionam 24 horas, mas nós não temos médico ainda. Esperamos que nesse concurso a gente consiga colocar médicos no período noturno para os CAPs. Então, assim, é muito complexo, sabe? Estamos também unificando todos os sistemas de inteligência da rede, né, de tecnologia, para termos uma rede pública unificada. Integrada, conectada, importante. Então, são várias as ações. E a grande notícia, que eu acho que essa é talvez a melhor notícia, nós estamos em parceria com a Santa Casa de Misericórdia. Para quem não conhece a Santa Casa, ela chega... O que o governo do Distrito Federal faz é doar um terreno. Nós já definimos a área, vamos fazer o lançamento da pedra fundamental. E toda a busca por recursos, o controle e a gestão é feito por eles mesmos. Né? Então, onde vai ser, governador? A gente deve fazer ali entre Samambaia e Ceilândia, que são as áreas mais afetadas pela compressão de demanda. Né? Então, deve ser entre Ceilândia e Samambaia. A gente já está procurando uma área. Inclusive o Isídio me falou ontem que já tinha achado a área. Eles pediram... Isídio da Terracap. Da Terracap. Eles pediram uma área de 70 metros, nós conseguimos uma área de 60 metros, porque eles querem fazer aqui a maior Santa Casa de Misericórdia do Brasil. É a referência, né? Claro. Eles têm todo um apoio aí. Eu acho que nós vamos ganhar um belíssimo hospital aqui. Fora os nossos que nós estamos construindo, hospital de São Sebastião, do Recanto das Emas e o Hospital Ortopédico do Guará. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada boa na saúde. Boas notícias. Agora são 8h49. Governadora, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela conversa. Eu que agradeço, aliás. Fica o convite para que a senhora volte com a gente aqui. Eu que agradeço. Vai ter que voltar, governadora. Vou ter que voltar, tá? Vai ter que voltar. Eu sei que a sua agenda está muito apertada, mas obrigado pelo tempo, a disponibilidade. Nossos ouvintes agradecem. Eu que agradeço. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho da Nova Brasil. Beijos. 8h49, a gente vai ouvir uma música. Já já a gente volta com mais Jornal Nova Brasil, Brasília, aqui na 97,5 FM.